O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade, pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até mesmo as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e vô-lo anunciará. Tudo que o Pai possui é meu. Por isso disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos assentarmos, meus irmãos e minhas irmãs, para uma breve reflexão sobre esta solenidade que hoje nós celebramos, desta grande comunidade que é a Igreja. Então, meus irmãos e minhas irmãs, depois de termos passado pelo tempo pascal, o Senhor voltou para os braços do Pai, derramou sobre nós o seu Espírito. Hoje, então, a Igreja celebra a Santíssima Trindade, ou seja, a presença de um Deus que é uno e ao mesmo tempo trino. Apesar de ser um, três. E aí percebemos no Evangelho que nós acabamos de escutar que Jesus não fez nada aquilo que o Pai não pediu para que ele fizesse. Ele não fez nada sem que o Pai o mandasse fazer. Então percebemos aí que Jesus ele não agia em prol dele mesmo. Então ele fazia, ele cumpria a vontade de alguém. Este alguém é Deus Pai. Então Jesus, ele faz aquilo que o Pai o pediu para que ele fizesse. E também temos a presença do Espírito Santo, este Espírito o qual ele falou: olha, eu vou, mas vocês não ficarão sozinhos e sozinhas. Eu vou enviar-lhes, porque se eu não for, ele não virá. E aí ele está falando de quem? Do Espírito Santo. Então era preciso ele voltar para os braços do Pai. E olhe que ele veio dos braços do Pai, mas era preciso ele voltar para quê? Para que o Espírito fosse derramado sobre nós e sobre a Igreja, e chegássemos até aqui, agora. Se não for na ação do Espírito, agindo na vida da Igreja, nós não estaríamos aqui hoje. Nós não teríamos saído de nossas casas, desse friozinho bom que só está dando vontade de ficar debaixo da coberta, né? Nós não teríamos saído das nossas casas para vir celebrar neste santuário, nesta paróquia. Então é graças a quem? Ao Espírito Santo. Esta força que nos leva, ou nos deveria levar sempre para frente. Olha a igreja já passou por muitos mal-bocados. A igreja já passou vários séculos, e aqui estamos nós, depois de mais de 2000 anos, que Jesus, o Verbo, a Palavra de Deus se fez carne, habitou no meio de nós, nos salvou,
voltou para a eternidade, para junto do Pai, mas não deixou a sua igreja sozinha, não nos deixou sozinhos. Ele prometeu e Ele então derramou no seu Espírito, e por isso que Ele vai falar do Espírito da verdade. Quando nós agimos e agimos bem, nós estamos sendo impulsionados por quem? Por nós? Não. A nossa humanidade, muitas vezes, ela está mais propícia e caminha mais para o mal do que para o bem. Certo? E quem é então que nos encaminha para o bem, para as nossas boas ações? É o Espírito de Deus. É o Espírito Santo que nos dirige, porque por isso que Jesus disse: olha, vocês não estarão sozinhos, porque Jesus conheceu a nossa fraqueza, Ele conheceu-nos de perto, Ele se encarnou, Ele tomou forma humana, para assim conhecer-nos e nos conhecendo, então dizer: olha, Pai, eles não vão dar conta sozinhos e sozinhas, não. Temos que continuar ajudando-os, porque senão nenhum vai se salvar. Porque a nossa humanidade, ela está propícia sempre para o que é ruim, sempre o que é negativo, não é? Mas dentro de nós existe o divino. Somos batizados e batizadas, recebemos o Espírito Santo, por isso aí a força que vem do alto, ela nos reveste, e aí sim, estamos preparados e preparadas para enfrentarmos o aqui e o agora, as nossas tentações. Então, mas só seremos capazes de vencermos as nossas tentações se estivermos cheios do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, nada feito, meus irmãos e minhas irmãs. Viveremos nas nossas podridões, nos nossos pecados, nas nossas misérias. Mas é o Espírito que nos leva sempre para a frente. É Ele que nos encaminha para o bem, para fazer o bem, para o amor, para acolher. E aí, por isso percebemos, quando na nossa comunidade, quando nas nossas comunidades de fé, quando o Espírito não está agindo, nós não sentimos essa presença da comunidade, uma comunidade coesa, uma comunidade que se ama, uma comunidade que se cuida, assim como nas nossas casas, uma família, um lar, o qual as pessoas não se cuidam, as pessoas não têm amor uma para com as outras, as pessoas não se encontram mais. Essa comunidade, esta família está fadada a falir. Por quê? Porque falta o essencial, o Espírito Santo, que é Ele que nos une. E temos percebido muito isso hoje nas nossas casas, principalmente quando raramente nos encontramos, que é aos domingos, e está todo mundo no seu mundo paralelo, no seu mundo do celular. Estão lá todo mundo de corpo presente, mas todo mundo no seu celular, no seu mundo paralelo. E aí eu não vou perguntar, eu não vou saber como é que está o meu pai, a minha mãe, eu não vou saber como é que está passando, se está todo mundo bem, porque simplesmente eu vou lá, vivo no meu mundo, colocou o almoço, vou lá, almoço, casco fora, vou para casa. Que família é essa? Que família é essa? Que não se olham mais nos olhos, que não partilha, não só as alegrias, mas principalmente as tristezas da vida. Por quê? Porque nós devemos nos apoiarmos principalmente nos momentos difíceis. Mas cadê a nossa família agindo como família? Existem hoje pessoas agrupadas
em muitas casas, mas famílias poucas, infelizmente, poucas famílias. Existe sim uma aglomeração de pessoas que se dizem da mesma família, porém não vivem como família. Isso, então, é um mau sinal para nós, principalmente para nós que vamos à missa todos os dias, alguns, né? Ou vamos à missa todos os domingos. É um mau sinal. Isso significa que ainda estamos longe dos ensinamentos de Jesus. Se a nossa família não se reúne para comer, conversar, rezar, a nossa família está indo de mal a pior. E depois não adianta chorar, tá? Porque a culpa é nossa. A culpa é nossa. Não adianta chorar nem arrumar culpados, porque somos mestres, né? E doutores em arrumar culpados para as coisas que dão ruim em nossas vidas. Somos muito bons. Para as coisas de Deus, não. Mas para acharmos culpados, somos ótimos e ótimas. Mas a culpa é nossa. Mas aí vemos e temos o exemplo da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito, que agem em comum e eles dialogam entre eles. E é fantástico escutar de Jesus. E o que o Espírito vai revelar foi o que ele ouviu. E ele então vai vos anunciar. Então, a Trindade dialoga, ou seja, então como falamos de Trindade, falamos de comunicação. Comunicação que nos falta, não só nas nossas famílias, nas nossas casas, comunicarmos mais, mas principalmente, né, nas nossas relações como todo. Precisamos comunicar, conversar mais. Olha as empresas. Uma empresa que se preze tem que ter uma boa comunicação. Se não existe comunicação em uma empresa boa, ela vai falir. Porque comunicação é tudo. Olha os novos meios de comunicações hoje. As redes sociais. É o que? Comunicação. Pessoas ganhando rios de dinheiro sem fazer nada. Só fazendo lá umas brincadeirinhas. O padre acabou de fazer antes da missa. Estava lá para a festa julina fazendo umas brincadeirinhas para ver se engaja as pessoas. E as pessoas vêm para a nossa festa julina daqui a pouco. Então, é isso que está dando dinheiro. Hoje, pega um celular e mexe assim o esqueleto, pronto, está ganhando dinheiro, né? Isso é comunicação. Então, já dizia o saudoso Chacrinha, quem não se comunica se trumbica, certo? Trindade é comunicação. Precisamos, e principalmente nossa relação com Deus, assim como o Pai era íntimo do Filho, o Filho era íntimo do Espírito, e o Espírito era íntimo do Pai. Precisamos nos comunicarmos mais, não é só mais, melhor e melhor. Precisamos sermos claros, meus irmãos e minhas irmãs. Então que esta solenidade da Santíssima Trindade nos ajude a olharmos para dentro de nós mesmos e nós mesmas e vermos, e enxergarmos. Eu me comunico direito? Eu tenho me comunicado com o Pai, assim como Jesus se comunica se comunica com o Pai e o Espírito, e consequentemente nós devemos fazermos isso. Nós temos criado espaços de comunicação para com o Senhor nosso Deus, principalmente. E aí sim, se eu converso com Deus, se eu sou íntimo dele, então eu vou chegar para os meus familiares, para os meus amigos, e eu vou então me comunicar mais e melhor com eles. Se não existir essa comunicação, não existe então presença da Trindade, e sempre vai faltar algo, e viveremos sempre vazios e vazias, no aqui e no agora da nossa existência. Então que o Senhor nos ajude, por meio dessa Eucaristia, nos alimente, meus irmãos e minhas irmãs,
para que sejamos homens e mulheres da comunicação e, consequentemente, estaremos sendo homens e mulheres da Trindade. Estaremos, então, sendo presença no aqui e no agora, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que age no aqui e no agora da nossa existência. Que o Senhor nos ajude, meus irmãos e minhas irmãs. Comunicar-se bem não é uma tarefa fácil, principalmente os papais se comunicarem bem com seus filhos, principalmente quando são crianças. Muito importante a comunicação do pai e da mãe com seu filho, com a sua filha. Também depois de grande, né? Que é sempre bom levar um puxão de orelha, né, minha gente? A gente não gosta não, mas é saudável, tá? Levar um puxão de orelha, isso é comunicação também. Isso significa cuidado, amor e carinho. Que o Senhor nos ajude, que Maria, a mulher da comunicação, ela foi uma mulher para frente. Por quê? Porque ela, assim que ela escutou o anúncio do anjo, ela ficou lá se achando, porque seria, agora eu sou a mãe do Salvador, agora todo mundo vai ter que se curvar diante de mim. Ela fez isso? Não. O que foi que ela fez? Ela saiu e foi visitar a sua prima Isabel. Ela foi comunicar a boa notícia de que Deus tinha olhado para a humanidade e que a salvação estava próxima. Então, ela foi uma comunicadora da época e do jeito dela. E nós? Ela foi uma anunciadora da palavra do Verbo encarnado. E nós? Temos sido os anunciadores e anunciadoras da boa notícia de Jesus Cristo, que Ele está vivo e está no meio de nós? Temos sido estes homens e estas mulheres da comunicação e usarmos as novas formas de nos comunicarmos para espalhar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo? Ou estamos espalhando a nós mesmos? Que o Senhor nos ajude, que essa Eucaristia nos alimente e nos fortaleça na caminhada. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado.